Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como está a sua leitura? Como você tem apreciado esse momento nosso aqui de leitura da Palavra de Deus? Tem sido enriquecedor para a sua vida? Você tem sentido bem, espiritualmente confortável, crescendo espiritualmente? Eu gostaria muito que você me enviasse uma mensagem falando sobre a sua experiência da leitura bíblica conosco, tá bom? Por favor, mande, pode ser nos comentários aqui do vídeo, depois eu leio os comentários, tá? Eu vejo os comentários, tá bom? Você que deixa seu comentário, eu sempre vejo. Ou, se você quiser mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp também, você pode mandar uma mensagem dizendo como tem sido a leitura da Bíblia para você. Nosso WhatsApp é o 11 94391 6702. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Êxodo. E esse capítulo 4 vai nos mostrar quando Deus engrandeceu a Moisés. E Moisés foi ao Egito para falar com Faraó, mas Moisés precisava de uma prova de que Deus estava com ele, tanto para os israelitas, os hebreus, acreditarem que ele havia tido um encontro com Deus, como também para que Faraó pudesse ver algo que o surpreendesse. Todavia, Deus havia dito a Moisés: Faraó, a princípio, não vai permitir o povo sair. Então, vamos ao capítulo 4 e vamos pegar algumas mensagens importantes para nós, algumas palavras, algumas frases para o nosso enriquecimento espiritual. Diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, Senhor, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não apareceu para você, Moisés. Deus não apareceu coisa nenhuma para você. Você está criando isso da sua própria cabeça. E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E disse Moisés: É uma vara ou um cajado. Ele era pastor e ele tinha na mão uma vara, um cajado. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu daquela cobra. Eu também fugiria. Eu acredito que você também fugiria. Já pensou? Você tem uma vara de madeira, você joga no chão, ela vira uma cobra, você vai correr também. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Nossa, misericórdia. Para pensar, gente. Pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na mão de Moisés novamente. Deus provou para ele: Moisés, sou eu que estou falando. Eu sou o que sou, Moisés. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Estou mostrando para você. Você precisa crer primeiro, Moisés, porque eles não crerão em você se você não crer primeiro. E é verdade, aqui eu tenho uma mensagem importante. Você nunca vai ter aquilo que você não crê. As pessoas poderiam duvidar de Moisés das mais variadas formas, mas Moisés jamais poderia duvidar que Deus havia falado com ele. O problema seu não é o problema dos outros. O problema que as pessoas enfrentam é um problema delas. Então Deus aqui prova para Moisés dizendo: eu vou provar que eu estou com você. Agora, se eles vão crer em você ou não, é outra história. Mas você tem que crer
que eu estou com você. Forte, né? E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, aqui. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Outro sinal aqui. E disse o Senhor: torna a colocar a mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seio, e depois tirou-a de seu seio, e eis que estava, tornara como a outra mão. Estava completamente sem lepra. Primeiro ele coloca a mão, ela fica leprosa. Aí ele coloca novamente, tira, a mão está completamente livre, como a outra mão. E aconteceu o quê? Disse Deus: se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Mais um sinal aqui que Deus disse: Moisés, eu estou me manifestando a você para que você creia que eu falei com você. Porque se você crê que eu falei com você, não importa o que eles dirão, tá? Mais cedo ou mais tarde, eles crerão. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Alguns dizem que ele tinha dificuldade, alguns chegam a dizer que ele era gago, mas eu acho que pesado de língua aqui também seria: eu não consigo falar, eu não tenho habilidade para isso, eu não vou conseguir fazer o que o Senhor está pedindo para eu fazer. E disse o Senhor a Moisés: quem fez a boca, Moisés? Quem fez o ouvido? Ou quem fez o surdo, ou o que vê, o cego? Não sou eu, Moisés. Eu não, sou eu, Moisés. Eu estou com você, eu sou o Criador. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. É só você estar disposto, Moisés. Você já sabe que eu sou com você. Vai, não temas, vai falar. E disse Moisés ainda, diz: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem has de enviar. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: eu não, Senhor, por favor, eu não vou conseguir falar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará o coração. Vai lá, estou preparar um porta-voz então para você. Eu queria que você falasse, mas já que você acha que você não consegue falar, essa obra tem que ser feita através de você. Agora, vou mandar Arão então para ser o seu porta-voz. Diz: e tu falarás com ele, de qualquer forma você vai ter que falar. Você fala com Arão, tá? Tu falarás, e tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca, ensinando-vos o que hei de falar ou de fazer. Eu falo com você, você fala com Arão. Não é Arão que vai falar por conta própria, não. Você coloca as palavras na boca dele, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Você entendeu, Moisés? Então, você vai ser como Deus falando com ele, e ele falando ao povo. Tá? Toma, pois, esta vara na tua mão, e com que farás os sinais. Vai lá, faz o que eu estou falando, Arão vai te ajudar. Arão fala, você põe as palavras na boca de Arão e Arão fala. Sim, senhor. Agora está tudo bem, Moisés? Agora sim. Então Moisés agora está mais tranquilo porque ele tem o porta-voz. Arão é o porta-voz dele. E então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. Aqui, gente, esse período aqui entre Moisés indo, tá, para o deserto, fugindo de Faraó,
e esse encontro que Moisés teve agora com Deus, passaram-se 40 anos, tá? Só para você não pensar que foi... Porque aqui a gente vai lendo, é tudo sequencial, os textos, né, e os acontecimentos, e algumas pessoas pensam que tudo aconteceu na mesma semana. Só que aqui, todos esses acontecimentos que nós estamos lendo, desde a chegada de Moisés, quando Moisés foge para o Egito, tá? Quando ele mata o egípcio, capítulo 2, e foge para o deserto de Midian, agora até esse retorno dele para o Egito, desejo de voltar para o Egito, havia passado-se 40 anos, tá? Só para você entender. Ele ficou 40 anos no deserto. Ele tinha 40 quando saiu do Egito, agora ele está com 80 anos de idade. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Lembra, Moisés, que você matou o egípcio e por isso eles queriam te matar? Pois é, eles já morreram. Pode voltar lá no Egito, que eles agora não vivem mais. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Eu vou mostrar, eu vou endurecer o coração de Faraó. Os povos, ou os hebreus, vão ver que Faraó está com o coração endurecido. Eles vão crer em você. Então, Moisés, vai a Faraó, mas não pensa que Faraó vai admitir a saída de vocês assim de uma vez. Não, Faraó não vai permitir. Vocês vão ter que ser mais persistentes. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Israel é meu filho, meu primogênito. Assim disse o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Faraó: você está trabalhando, você está escravizando o meu filho, o meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixar ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Se você, Faraó, não deixar sair o meu Israel, o meu primogênito, eu vou matar o teu primogênito, eu vou matar os teus filhos primogênitos. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matar. O Senhor quis matar Moisés. Sabe por quê, gente? O Senhor no caminho, na estalagem, Moisés para e Deus apareceu e, de repente, o Senhor queria matar Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés não havia circuncidado os filhos. A presença de Deus era forte. Só que Moisés tinha que ter circuncidado. É um corte no prepúcio, como se fosse uma operação de fimose, que nos dias de hoje. Mas naquele tempo era feito, eles mesmos faziam. Entre eles, chamava circuncisão. Ainda é muito comum nos países da África. E eles fazem de maneira bastante manual. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou a seus pés e disse: certamente és um homem sanguinário. Moisés, você, aí quase que o Senhor nos mata. O pai dela era sacerdote, era para ter feito já esse circuncisão. E diz aqui: e desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão que ele não havia feito. Quer dizer, era uma ordenança de Deus, tinha que fazer. Quem mandou circuncidar, você vê lá no livro de Gênesis, foi Deus que mandou circuncidar, e assim foi com Abraão. Moisés, como hebreu, ele deveria ter feito isso. O pai de Zípora, como sacerdote, também deveria ter feito isso e não fizeram. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi. E encontrou-o no monte de Deus e o beijou.
aqui o Arão encontra com Moisés. Agora Moisés está tranquilo. Encontrou Arão, falava muito bem, era um bom locutor, e relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que enviara e todos os sinais que ele mandara. Ou seja, agora o Moisés está convicto. Eu sei, Deus falou comigo. Eu estava com medo de fazer, estava com medo de falar. Até discutir com Deus, dizendo, Senhor, eu não sei falar, eu não sei, eu sou... Então, Deus falou comigo e agora eu tenho certeza, porque você veio ao meu encontro, então, perfeito. Eu sei o que Deus mandou fazer e agora, por teu intermédio, nós vamos até Faraó. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E aqui, meus amigos e meus irmãos, o versículo 29 e 30, tá? Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez sinais perante os filhos de Israel, para que os filhos de Israel acreditassem que Deus estava com Moisés. E o povo creu, aqui ó, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Eles ficaram felizes. Oh, graças a Deus! Nós estamos aqui há quantos anos? 400 anos, nossa geração sofrendo. Se uma geração ali 100 anos, já era a quarta geração sofrendo, né? Ou mais gerações. E agora, graças a Deus, Deus ouviu o nosso clamor, a nossa súplica. Amém. As pessoas creram. Você viu coisas maravilhosas nesse capítulo aqui, né? O que eu, Zé, aprendi aqui nesse capítulo? Que eu tenho que crer naquilo que Deus está falando comigo. Porque se eu não creio naquilo que Deus está falando comigo, não adianta alguém falar, me dar recado, me dar mensagem, me dar profecia, me dar isso, me dar aquilo. Eu tenho que crer. Você e eu temos que ter um encontro com Deus. Assim como Moisés teve um encontro com Deus, você e eu temos que ter o nosso encontro com Deus para termos a certeza, Deus falou comigo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que maravilhas é esse capítulo 4 de Êxodo, quando nós entendemos que assim Moisés teve uma experiência com o Senhor e cada um de nós devemos ter a nossa experiência com Deus. E não apenas, meu Deus, ouvir dizer, ouvir falar, o cicrano, o fulano disse, mas é bom quando nós temos uma experiência real, verdadeira com o Senhor. Este é o nosso objetivo. Portanto, nós agradecemos, tá, Pai? Por nós sabermos que o Senhor está conosco e o Senhor tem essa experiência maravilhosa para que cada um de nós venhamos firmar a nossa vida na rocha que é Cristo, no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e assim seja. Graças a Deus. Amém. Amanhã, capítulo 5, Moisés e Arão falam a Faraó. A princípio, eles falaram com o povo, reuniram os anciãos que eram os responsáveis espiritualmente pelo povo, creram, ficaram felizes com a visita de Deus. Eles creram, agora eles vão falar com Faraó. Vamos ver amanhã o que vai acontecer quando Moisés for falar com Faraó? Capítulo 5 de Êxodo. Espero você no devocional. Devocional entra no ar, exatamente 23 horas, horário de Brasília, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até lá.